E aí pessoal, como prometido, hoje vamos estudar a análise dimensional dessa relação que a gente fez entre a quantidade de calor, que é liberada em uma transformação, e a variação de temperatura, tá bom? Que também relaciona a massa e o calor específico. Vamos ver cada uma separadamente. Então, com essa relação, você consegue analisar e dimensionar a quantidade de energia que pode ser liberada em um sistema, em uma transformação, quando você utiliza algum tipo de amostra. Então, você tem que ter noção de algumas unidades, tá bom? Que são utilizadas nessa relação. Então vamos lá. A quantidade de calor, que é representada por esse Qzão aqui, ó, tá? Por esse Q maiúsculo, é igual, tá bom? A massa da amostra que você utiliza na transformação, o calor específico dela, que é representado por essa letra C, e a variação de temperatura, que é esse ΔT aqui, tá bom? Então, esse Mzinho aqui, a gente já sabe que é a massa. E a massa, nessa relação, normalmente ela é dada em gramas, tá ok? Então guarda essa unidade. Esse Czinho é o calor específico. O calor específico, como é que a gente entende o calor específico? O que é isso? A unidade dele se apresenta dessa forma. É calorias, que é representado por essa sigla, tá bom? Dividido por gramas, graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Calorias é a energia, tá bom? Grau Celsius é a temperatura e grama a massa. Isso quer dizer o quê? A quantidade de energia que eu necessito para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de qualquer material, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma água, H2O. O calor específico dela, o Czinho aqui que a gente está estudando, é 1 cal, tá? 1 caloria dividido por grama, grau Celsius. Então, para mim elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu necessito de 1 caloria. Ok? Para outros materiais, essa unidade acaba mudando. Então, vamos voltar aqui. Então, para cada material, eu vou ter um calor específico diferente, que é essa tendência, né, de elevar a sua temperatura. Na última variável, a gente tem essa variação aqui, ó, que é o ΔT, que é dado em graus Celsius, tá bom? Quero fazer uma observação. O ΔT, ele é igual, ele é uma variação, então toda variação é o final, tá bom? Menos o θ inicial. Isso é bem simples, porque é apenas temperatura, tá ok? Essas duas aqui são temperaturas, então é a temperatura que tu tem no final da transformação, menos a temperatura que tu tem no início da transformação. E tudo isso vai sair em graus Celsius. Então vamos fazer aqui a devida substituição para a gente fazer a análise dimensional. Pessoal, a quantidade de calor, que esse Qzão está lá em cima, vai ser o que? A massa, que é dada em gramas. Vamos colocar só as unidades. O calor específico, que é calorias, que a gente acabou de ver, dividido por gramas multiplicado por graus Celsius, tá bom? Multiplicado pela variação da temperatura, que é o ΔT. E essa variação, ela vai sair em graus Celsius. O que a gente percebe? Que a gente pode cancelar essa grama aqui com essa grama aqui. Esse grau Celsius que está dividindo com isso que está multiplicando. O que vai sobrar para a gente? A caloria, tá bom? A caloria. Então, a quantidade de calor, normalmente ela vai ser expressa aí quando você utiliza essas unidades em calorias, tá certo? A unidade final que vai sobrar é calorias, que é a quantidade de energia. Calorias você observa mais em rótulos de alimento, tá bom? Na indústria alimentícia. Mas no SI, tem que fazer essa observação, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de energia, ela é trabalhada tanto na química quanto na física, ela é trabalhada em joules, tá bom? Ela é dada em joules, que é representado por essa letra J aqui, ó, tá bom? Que é joule, a gente chama de joule, né? A escrita é joule, mas a gente pronuncia como joule, tá? É o joule. Então você tem que fazer a devida transformação. Então, muita atenção nessa parte que eu vou dizer para vocês. Quando você se deparar com calorias, mas a situação te pede para que tu transforme em joules, você vai usar essa relação aqui, ó. Uma caloria, certo? Ela equivale exatamente a 4,18 joules. Então, muita atenção nessa relação,
porque aí você transforma qualquer quantidade de calorias em joules, tá bom? Nos próximos vídeos e aulas a gente vai notar, tá bom? Que a gente vai fazer alguns testes com essas transformações, a gente vai calcular a quantidade de calor e tudo mais, ok? Então, fica com Deus, tá certo? Até a próxima aula e a gente se vê por aí. Valeu!